Oi, gente! Mais uma vez estamos aqui com Entre Amigos. Entre Amigos é um grande presente, pelo menos para mim. Tenho certeza que para vocês. Porque sempre vem aquele amigo querido, aquela pessoa que vocês conhecem de longa data, aquela voz que vocês admiram e querem conhecer mais sobre ela. Vocês querem saber muito mais do que apenas ouvir a voz brilhante de quem a gente traz aqui. Neste caso, muito brilhante, muito marcante, uma voz que vocês conhecem de longa data. Um amigo muito, muito querido. Hoje, Entre Amigos, com Hélio Vacari. Tudo bem, Zódia? Tá Como bom, é que está? querido, bom Tudo bem ter contigo? você aqui. É um Nossa, prazer estar aqui, meu bem. Imagina. coisa boa. Pois é. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Muito Vacari. obrigado por ter convidado também, né? Você participou logo que nós começamos numa palestra, num papo Com que- o João Ângelo, com com o o João Ângelo e Nair. Nair. E quem mais? Você e eu. Éramos quatro. Éramos quatro, exatamente. Éramos quatro, Isso exatamente. Foi um papo sobre a história da dublagem, né? Exatamente. A gente tinha muito o que contar. Né? E que para Ainda continuar, temos, né? pois Ainda é, temos. exatamente por isso você está aqui, para continuar contando aquela história, né? Pois é. Mas antes de continuar contando aquela história, a gente quer conhecer a sua história. A gente quer conhecer a história de Hélio Vacari. Como é que o Hélio Vacari entrou nessa história? Quando é que ele descobriu que era possível ser? Ele já pensou, nasceu sendo artista, queria ser artista, ele queria um dia marcar. Nossa, você todo... está me levando lá atrás. Meu Deus. Pois então pode começar. Você Nossa. nasceu, que dia que você nasceu, quanto tinha de peso? Não precisa tanto, não. Quando eu estava no ginásio, não tem mais ginásio, né? Não Mas- tem mais, eu também não sei o nome. Pois é, o ginásio, a gente tinha o primário dos 6 aos 10 anos, o ginásio das 10 às 14. Fazia o curso de admissão, entrava no ginasial. Exato. E aí ia até 14 anos por aí. E eu me lembro que, quando eu devia ter os 14 anos por aí já, eu tinha aula de canto orfeônico. A Canto sala orfeônico, tinha aula exato. de canto orfeônico, que Exato. são... Canto Era orfeônico. matéria, né? Sim, Era sim. aprender música. Sim, exatamente. E canto orfeônico é quando vocês... É um grupo de amadores, vamos dizer assim, né? E nós tínhamos aula, essa sala inteira, e um dia o professor me chamou lá na frente, chamou eu e mais 3 alunos para solfejar. Uhum. E fomos lá, solfejamos, de repente ele me separa. E manda eu solfejar sozinho. Uau! Aí eu solfejei, ele falou, você tem voz de barítono, você pode aproveitar isso. Olha aqui. Tudo bem, passou, né? O tempo foi passando e eu, mas o que eu vou fazer com a minha voz? Né? Dá para aproveitar, então o que eu vou usar Vou em quê? cantar uma ópera. Não, posso ser cantor, mas aí veio a ideia de ser locutor. Ah, você já pensou? Depois de Aham. algum tempo, veio a ideia de ser locutor. E, por uma dessas coincidências, a gente tinha a nossa turminha do bairro, né? A gente ia em festinha no fim de semana. Qual aquela era o coisa. teu bairro? O senhor é paulistano? Bom, aclimação. Aclimação. E a gente se reunia lá, não tinha o Brasilians, que era um barzinho que a gente se reunia. Enfim, um dia um amigo nosso ali da turma, chamado Marcos, estou conversando com ele, eu falei, puxa vida, estou pensando em ser locutor e tal. Ele falou, eu acho que eu posso te ajudar, porque eu sou vizinho do Chico, que é o líder dos titulares do Ritmo. Olha! Lembra dos titulares do Sim, Ritmo? quem poderia esquecer aquele Era um grupo? conjunto eram 6 deficientes auditivos que era cantavam maravilhoso. maravilhosamente bem. Eu não sabia que eles eram deficientes auditivos. Sim. Não sabia desse detalhe. Pois é. Eles eram maravilhosos. Sim, eles cantavam muito bem. Se estivessem nos Estados Unidos, provavelmente seriam ricos. Com certeza. Bom, enfim, aí ele me levou até o Chico, né, que o nome dele era Francisco Nepomuceno. E conversa vai, ele foi com a minha cara.
E ele me falou, eu vou te levar numa emissora de rádio. Não me levou em uma, me levou em várias, porque eu fui fazendo testes e sendo reprovado. Até que chegou numa, que foi a Rádio Marconi, e aí eu consegui entrar. A Rádio Marconi era uma rádio pequenininha, né? Não tinha grande audiência. Ficava perto da Rádio Eldorado? Não, era na Praça da Sé, num prédio, eles ocupavam 2 andares ali. E, aliás, foi o primeiro prédio a ser implodido aqui em São Paulo, anos depois. Olha que louco. É. Bom, enfim, aí eu fui aprovado lá e, enfim, comecei a trabalhar e fiquei lá 3 anos, isso era em 1966, quando eu entrei. Você não está dizendo que você não teve nenhuma orientação profissional, você aprendeu ali. Nada. É ali que nasce o estilo Vaccari. Estilo Vaccari, menos ódio, por favor. Aí eu fiquei lá, acho que 3 anos e meio, de 66 a 69. E eu tinha um colega, o José da Loia, uma alma maravilhosa, um cara sensacional. E ele saiu da Marconi e foi para a TV Bandeirantes. Abriu uma vaga na Bandeirantes, que hoje é Band, né? Não era Bandeirantes, mas é Band. E abriu uma vaga. E ele me chamou para fazer um teste de lá. E aí eu fui aprovado. E olha que a Bandeirante era chata, hein? E eu entrei como locutor de cabine, que é uma função que não existe mais. Locutor de cabine, você ficava com um microfone, um monitor, você acompanhava a programação ali. Né? Quando entrava um slide comercial, porque nem todo cliente tinha dinheiro para fazer um filme, então entrava um slide, a gente lia ao vivo. Ao vivo. Só que com o tempo não se fez mais slide, né? Essa função acabou. E aí eu fui transferido para... Me deram um programa. Teve uma época em que houve um boom, né? Da Bolsa de Valores. Você entrou na Bandeirantes logo depois do incêndio. Sim, mais ou menos. O incêndio foi em 69. Isso, mas ali nem era no Morumbi. A TV funcionava no teatro. Na Brigadeiro Luiz Antônio. Por causa do incêndio, exato. Depois voltou para o Morumbi. Exato. E aí eu fui transferido, né? Me colocaram para apresentar um programa sobre Bolsa de Valores. Não que eu entendesse alguma coisa, mas estava tudo escrito, era só ler. Eu fiz telejornal. E numa época em que não tinha teleprompter, né? Não tinha. Eu sei que eu cheguei a ensaiar um telejornal na Bandeirante. Exatamente. E foi meio assustador. Não, dava para fazer. É que você tinha que olhar para o papel e olhar para a câmera com frequência, né? Então você decorava aquele pedacinho e fazia. Todo mundo fazia, então também não era nenhum bicho de 7 cabeças. Aí eu apresentei telejornal uma época, depois eu fui para a produção de chamadas. Chamada é porque a função de locutor já não aparecia muito, né? E como eu usava óculos, então eu não ficava bem na televisão, porque queriam Dava reflexo, né, também. Não queriam que fosse mais um galã. Porque a Globo tinha lançado essa ideia do apresentador galã, né? Enfim, aí eu fui para a produção de chamadas. Chamada é aquele trailer dos programas, né? Onde eu escrevia, editava. E depois eu terminei a minha participação na Bandeirantes, foram 14 anos, no departamento de cinema. O gerente era o Amaury Costa. Amaury Costa. Você conheceu? Claro. Claro, ele fez muita dublagem também. É verdade. E eu acabei entrando como assistente dele. E fiquei lá até sair da Bandeirantes. E aí, você saiu da Bandeirantes? Eu saí, mas na Bandeirantes eu também trabalhei no rádio. Eu fui locutor na rádio e fiz radionovela. Na Bandeirantes? A Bandeirantes tinha um programa às 9 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, chamado Patrulha Bandeirantes. Patrulha Bandeirantes, claro, eu lembro. Era a dramatização de casos policiais. E aí alguém saiu, me chamaram, eu entrei lá e foi... Foi ali que você começou a treinar este outro jeito de ler um texto. Exatamente. E foi assim que eu entrei na dublagem. Você nunca teve nenhuma experiência com teatro? Nada. Naquela época o radialista... Quem é que dirigia a Patrulha Bandeirante? Como era o nome? Você me pegou.
Você me pegou, porque... Porque fazia o Zezinho Culto, a Maria Estela. Exatamente, né? exatamente. Eu cheguei a gravar alguns programas antes de entrar na Bandeirante, acho, até. Não, eu não me lembro o nome dele. Mas ele inclusive depois foi trabalhar na TV Cultura. Bom, enfim, eu não me lembro o nome, me desculpa, mas não deu. Enfim, foi com essa experiência que eu entrei na dublagem. Com a experiência do rádio teatro. E da locução. Uhum. Foi assim, eu trabalhava na Bandeirantes, eu não me lembro o que eu fazia exatamente na época, mas o Hélio Porto trabalhava lá. Eu lembro, conheci o Hélio Porto lá. E o Hélio Porto produzia chamadas, produzia uma chamada numa época. E eu passei no corredor, a porta da sala dele estava aberta, eu olhei, ele tinha um script de um filme em cima da mesa. E eu, cinéfilo de carteirinha já naquela época, né? Fui lá perguntar, não conhecia bem ele, a gente se conhecia de corredor, né? Oi, como vai? Aí perguntei para ele, o que você faz com isso? Ele falou, não, eu traduzo, e traduzia bem ele. Nossa, maravilhoso, excelente diretor. Nossa. Pois é, ele falou, eu traduzo, dirijo, ele dublava o James Stewart, que foi um ator famoso em Hollywood, e dublava muito bem, ficava perfeito. E ele falou, não, eu vou dirigir essa dublagem. Então eu digo, posso fazer um teste? Ele falou, pode. Você pode ir sábado lá? Sim, claro. E aonde foi lá? Cine Castro. Cine Castro, ali na esquina da Tito, não era? Augusto de Miranda. O Augusto de Miranda na Lapa. Pertinho da BKS, da AIC. Que era da AIC, exatamente. E aí, um sábado de manhã, eu fui lá. E ele me colocou dublando ali uns 2, 3 anéis, né, pra ver. Ele falou, você tem uma boa voz, então me apresenta. Não, sim, claro, porque eu não sabia nada, absolutamente nada. Eu nem sei o que eu fiz ali naqueles 2, 3 anéis. Ainda bem que era teste. Aí ele me apresentou para o José Miziara, que era o coordenador do estúdio. E que também tinha sido diretor da Bandeirante durante muito tempo. Isso eu já não sabia. Eu sei que o Miziara, um mês depois, ele saiu da coordenação da Cine Castro e foi para a TV Tupi. Uhum. E quem assumiu? Campanile. O Campanile? Carlos Campanile, foi coordenador da Cine Castro uma época. Olha! E eu fiz umas pontinhas ali, né? Aquele camarada que fica lá no fundo e diz, oi, como é que vai? Né? Ou então placas um ano depois, né? Uma coisa assim. E eu tinha um cachê para receber. E eu fui. Essa é uma parte. Pois é. Talvez a melhor parte. Aí eu fui lá e o Campanile foi quem me pagou. E eu me lembro, o primeiro cachê a gente nunca esquece, né? Pago, principalmente. Sim. E o Campanile me pagou com notas e moedas. Tudo justinho. É bem o Campanile, né? Perfeito. E ele me disse uma coisa que me deixou satisfeito e que eu nunca esqueci. Você ainda não é um bom dublador, mas nós vamos investir nesse vozeirão aí. E assim foi. Olha. E aí... Isso é uma coisa muito incrível, porque o Campanile tem um vozeirão, né? Sim, até hoje. Sim, sim. E não tinha medo de concorrência. Né? Não existia o temor. Os trabalhos do Campanile. Que coisa incrível isso. Os trabalhos do Campanile. É maravilhoso. Os trabalhos do Campanile beiram a perfeição. É verdade. Inclusive como diretor. Ele é muito bom diretor. Além de ser ele não quer mais, né? É um gentleman. Também. Enfim, aí da Cine Castro eu fui para a Odil. E na Odil foi recebido pelo Romeu de Freitas, que também foi um cara muito legal comigo, me orientou, teve uma paciência danada. E de lá eu fui para a IC. E na IC eu conhecia Zil Ramos, Drauzio de Oliveira, Zé Soares, Nelson Batista, Chico Borges, toda aquela turma que também... Francisco José, que já esteve batendo papo com a gente. Também era daquela época. Enfim, um monte de Gilberto gente. Baroli, inclusive, começou a traduzir filmes lá, naquela época. E depois,
posteriormente, né, também houve outras pessoas que me ajudaram muito, né? Neide Pavani, Neuza Azevedo, Vigiane, Denise Simoneto, Jorge Barcelos. Quer dizer, tem uma turma a quem eu devo que, se eu for pagar meu bem, não tem como. Você está falando de uma coisa que eu gosto muito, que se chama gratidão, né? E que é muito raro no nosso meio, mas que eu acho que é o que enobrece o nosso trabalho. E a gratidão não tem muito a ver com o que o outro faz por você, mas como você recebe isso. Eu sei que eu devo para muita gente, todos eles foram determinantes, né? Me ensinaram, enfim, aos poucos, né? Era um toque aqui, um toque ali, um falava uma coisa, outro outra. E aí... Era a nata da dublagem naquela época, né? Tinha gente boa pra caramba lá. Oney, Older, isso, os o Older eu não cheguei a pegar, o Oney sim. Uhum. O Older já tinha ido para o Rio? Já, acho que já. Bom, enfim, aí começou, eu fui entrando no meio, né? E sempre fiz rádio e dublagem. Sempre mantendo na rádio a locução. Isso. Né? Isso. Como foi para você se adaptar a personagens? Quer dizer, uma coisa é você ler um texto e criar alguma coisa. No radioteatro tem um toque, olha, esse personagem é mais ou menos assim, assim, então o diretor tinha ensaio, né? Tinha ensaio para radioteatro, eu me lembro da mesa lá da Rádio Bandeirante, a gente ensaiava e aí, quando ia gravar, estava tudo desenhadinho. Na dublagem, isso não acontecia. Como foi para você encontrar o personagem, se localizar na tela? Olha, foi aos poucos, né? Foi aos poucos, né? Você vai começando fazendo coisinhas, uma coisinha aqui, outra ali e tal. E tem a orientação das pessoas. Eu sei que foi importante, né? A paciência e a orientação das pessoas, que falavam, faz mais assim, faz mais assado, isso, aquilo. Agora, demorou para eu sair daquela ideia, daquele jeito do locutor. E aí você começa a ouvir, porque hoje tem remota, você não encontra mais ninguém praticamente. Mas pena. Naquela época era todo mundo junto. É verdade. E aí as pessoas conversavam, por exemplo, e eu ouvia coisas, né? Não, aquele ator está fazendo tal coisa, está agindo desta forma, aquele está over, aquele está linear, aquele está isso, aquilo. E aí você começou a observar. Eu comecei a observar e sentia como é que eram as coisas e procurando assimilar, né? Enfim, aí deu no que deu. Pois é, se tornou eu me lembro de um trabalho que nós fizemos juntos, eu não me lembro o nome do filme, dirigido pelo Hélio Porto. Hélio Porto? Pelo Hélio Porto, acho que era a Gábia que ele dirigia. Foi... acho que no Gábia, ele andou dirigindo no Gábia, exatamente. E eu me lembro que era um trabalho de ator que eu fui lhe parabenizar. Ixi. Eu fui lhe parabenizar. Uau. Porque era um personagem muito, muito rico e você foi brilhante. Obrigado. Verdade. Eu me lembro, esse ficou marcado pela direção do Hélio, porque ele era muito cuidadoso, muito carinhoso. É verdade, competente demais. E quando eu fui assistir, eu não sabia que você estava fazendo, que a gente já estava trabalhando separado. Em pista. Isso. E realmente você fez um trabalho primoroso. Pena que eu não lembro. Eu tenho um vício, eu sou de uma geração viciada que vinha do teatro com orgulho de metida besta, né? Que dublagem não era arte, né? Eu não ponho minha voz, então ninguém sabe, ninguém precisa saber, nem eu. Então eu não sabia o nome das coisas que eu fazia. Tem um detalhe, né? Tony Ramos, Lima Duarte, claro. Paulo Betti. Sim, todos Eva Vilma, todo mundo dublou. Todo mundo dublou. Osmar Prado. Claro. Quer dizer, todo mundo dublou. Claro. Mas havia lembra desse preconceito? Lembra que ninguém contava? Eu entrei depois, né? Eu entrei depois. Tá. Eu entrei em 71. Já era outra época. Já tinha mudado muita coisa. Já tinha mudado um pouco. Eu me lembro que na época chegava um jornalista, os dubladores se escondiam, disfarçavam,
baixava a testa, assim. É mesmo. Porque ninguém podia saber quem era a voz de quem. Não podia se divulgar. Porque não existia a voz de quem, existia o ator na tela. Tinha uma série de coisas engraçadas na época. Mas o José Parisi não dava para disfarçar a voz dele. O Parisão, Rolando né? Boldrin fez dublagem. Sim, Boldrin dublou muito. Muito, e era bom pra caramba. Muito bom, né? Pois é. O Parisão era o Parisão, né? Sim. Era o Falcão Negro. Falcão Negro, exatamente. Maravilhoso, uma pessoa incrível. Pois é. Eu tive contato com ele só, acho que foi na década de 90, por aí. Eu já dirigia a dublagem nessa época, eu chamei ele para fazer um filme. E foi no início da SC. E aí ele foi lá e tal, enfim, trabalhamos juntos. Foi a única vez que a gente se cruzou. Nossa, Paris era um amigo incrível. Me deu apoio em momentos bem desafiantes de minha vida. Eu tenho muito carinho, uma lembrança muito carinhosa dele, do Parisão. Parisão, porque o Parisinho veio depois, veio aí depois, né, veio confundiu, depois. virou, teve que ter um Parisão e um Parisinho. Pois é, o Parisinho também foi bom amigo, viu? Também foi bom amigo. É verdade. Infelizmente. Aí você vem na dublagem, passa. Aí quando é que você começa a dirigir? Né? Geralmente é aquele. Pega aí. Não foi. Eu e o Jorge Barcelos tentamos fazer uma sociedade. Né? Tentamos conseguir trabalho e nós não tínhamos um estúdio. Mas o Jorge descobriu o estúdio do Passarinho. Sim. Que era na Brigadeiro Tobias. Eu gravei muito lá, eu com o Passarinho, com a Marta Bopiani. A Marta, né? Começo do casamento dos dois. A gente passava o dia dentro do estúdio gravando. E aí teve um dia, porque o Jorge é que estava dirigindo, né? E como a gente estava tentando montar essa... Foi uma sociedade de palavra, nem tinha papel escrito, nada. E aí o Jorge era quem dirigia. Só que teve um dia que ele não pôde. Ele virou para mim e falou, vai lá. O trabalho é nosso, vai lá. Te vira. E eu dirigi. Quer dizer, dirigi. Eu fiz o que eu pude com Dona Judy Teixeira e Eleu Salvador. Judy Teixeira, pessoa linda. Os dois juntos ali, era um documentário. E eu só fiquei lá atrás vendo os dois trabalhar, o que eu ia fazer. Né? Mas essa foi a minha estreia na direção da dublagem. É uma estreia qualificada, né? Não, digamos sim. que... Pois é, eu assisti bem. Eu quero dizer que você realmente é um grande diretor de dublagem. Mesmo, com certeza. Por favor, eu estou aqui testemunhando a minha experiência profissional diante do mestre, porque para mim, quando eu trabalhei com você, você era um mestre, porque você tem um cuidado como diretor muito grande. A gente procura fazer o melhor possível. Quando você faz isso, quando você percebe que uma atriz tem alguns desafios, um ator tem os seus desafios, como você consegue chegar nele de forma a que ele compreenda o que você realmente quer? Eu nunca cheguei assim a ter que orientar alguém com detalhes. Toquezinhos aqui, ali, uma coisa assim que, sabe, eu chegava na hora e falava, não, acho que essa não é a inflexão certa. Tá, faz. Mas era assim, num filme inteiro, 2, 3 coisinhas. E eu deixava o pessoal, porque eu ia discutir com Sandra Campos, Aldo César, né, Lídia Marçal, Isaura, Campanile. Eu me lembro que quando eu comecei a dirigir, entrou um desses nomes assim. E aí eu, né, ingenuamente, fui falar do filme. Olha, esse filme foi passado, não, né? Sinopse. Isso sim. Aí a pessoa olhou para mim e disse, você vai me ensinar a dublar agora? Não, eu só queria te dizer o que era. Não, a interpretação. Gravando. A interpretação pois mas do ator. Não, mas acabou. Eu estava passando a sinopse. Sim, não, mas isso a gente faz. Pois sempre. Mas nesse dia eu levei uma paulada. Eu acho que não é o caso também, né? Não precisa isso. Mas das tuas experiências, você tem quanto tempo? 30, 40 anos? De quê? De dublagem?
71. Direção, acho que década de 80, 84, 85. 40 para 50 anos de dublagem de mercado. Então você tem muita história para contar para a gente. A gente está aqui sabendo, querendo saber fofoca. A gente quer que você conte história para a gente. Fofoca, meu bem, poxa vida, agora é difícil. A gente lembra de coisas curiosas, coisas engraçadas, que, nossa, desde o Anel da Vaca, né, quantas coisas não aconteceram dentro do estúdio. Eu vou contar uma história aqui que eu levei um baita susto. Sério, sério. A gente estava na SC, eu estava dirigindo Marli Bortoleto e Luiz Carlos de Moraes. E aí eu não sei se a Marli vai gostar do que eu vou falar, mas de repente ela dobrou o joelho e caiu. Como assim? Desmaiou no estúdio. Gente... Desculpa, Marli, eu não sei se devia falar isso, mas foi o que me passou pela cabeça. Não, mas isso é um acidente, né? Ela passou mal no estúdio. Passou mal no estúdio e aí nós tivemos que transportá-la. A SC tinha uma baita de uma escada. Lembro. Ainda tem. E aí eu, o Afrânio, que era o operador de som, e eu... Falei com o Afrânio outro dia. Levamos ela lá para cima. E aí o Afrânio deu sal para ela. Eu fiz massagem. Me lembro disso muito bem. E aí ela... A Marli era uma profissional maravilhosa concentrada. E que abusava muito dela, porque ela ia muito além dos seus próprios limites, não, né? Ela era muito assim, é uma grande profissional, tem um respeito enorme pela Marli. Está me devendo um papo aqui entre amigos, viu? Não vem fugir dessa conversa, não. Enfim, essa foi uma... Tá, esse foi um susto. E alguma coisa, alguma brincadeira de estúdio. Eu me lembro quando eu entrei na dublagem lá na IC, eu fiquei muito assustada com aquele povo todo fumando dentro do estúdio, né? Aquilo me deu um susto danado. Fumando, tomando café, né? Aquilo para mim era... essa época. Ah, você não entrou nessa época? Já não se fazia Nossa Senhora, era terrível. E depois do almoço, quando eles vinham, tinham tomado a sua cervejinha no almoço, ainda emanava um pouco de álcool dentro. Não, eu não me lembro de pegar essa época, não. Estou tentando lembrar aqui de alguma coisa que possa ser engraçada, mas... Mas não precisa ser necessariamente engraçada, pode ser curiosa, pode ter sido uma experiência surpreendente. Puxa vida. Você tomou um susto, já teve o susto, já foi. Qual é o próximo passo? Pois Você dirigindo, alguma coisa que aconteceu durante uma gravação? Olha, não me ocorre, Zóia. Tudo bem. Honestamente. Deixa aí que tiver de vir, vai chegar. Pois é. Deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir. Mas de trabalhos, quais trabalhos você fez que te satisfizeram? Olha, o que ficou marcado foi O Senhor dos Anéis, que eu fiz o personagem Gandalf. Ali, agradeço Neuza Azevedo até. A Neuza Azevedo me deu personagens muito bons para fazer na Marshmallow. Me deu um monte de personagens bons para fazer. E esse foi o que ficou marcado, né? Ainda ontem eu fiz uma gravação, e aí quando terminou a gravação, para uma produtora, né? Quando terminou a gravação, o camarada falou, olha, você marcou a minha infância com o Senhor dos Anéis, com o Gandalf que você fez ali. Eu digo, pô, que coisa. Agora, um trabalho que eu acho que eu fiz e que ficou falado em português foi Downton Abbey. É uma série inglesa que se passa num castelo. E é uma família de nobres, então tem os nobres e tem os lacaios, né? Tem os serventes. E eu fazia o chefe dos mordomos. E a voz ficou encaixada, sabe? Não tem o que mexer. Na minha opinião, não tem o que mexer. E esse trabalho foi, assim, dos que eu fiz, foi esse que me deu satisfação. Teve algum brutal. trabalho que você saiu do estúdio e disse... Foi muito bom fazer isso. Que tocou.
Foi esse. Que mexeu com você lá dentro? Esse. Uhum. E teve um filme que eu fiz com a Neuza. Puxa vida, fizemos eu e a Nair. Diário de uma Paixão. Já passou umas 50 vezes na televisão. E foi marcante também, porque o filme é muito bonito, muito bonito. E tem uma cena no final em que a personagem da Nair surta. Porque ela tinha Alzheimer. Então ela se lembra do marido e, de repente, no minuto seguinte, esquece quem é você. Uhum. E era uma cena forte. E ali as lágrimas vieram. Ai, que maravilha. Ali as lágrimas vieram, não teve jeito. Enfim, são... Eu acho que a gente, bom, né, isso? Sim. É o que tem que ser. Porque para o público nós somos vozes, apenas vozes, né? E eles não imaginam que isso vem de dentro, vem da alma, que a gente sente cada palavra que a gente está dizendo. Isso é tão importante. Teve um outro trabalho que eu fiz na Dubla Vídeo chamado Comer, Rezar e Amar. Já viu esse filme? Sim, com a Julia Roberts? Sim. Eu fiz um personagem ali, que não entrava muito, mas tinha uma cena emocionada em que ele contava que quase matou o filho, porque ele estava bêbado. Ele entrou em casa e o filho estava no caminho. E ele se emociona ali naquele momento. E também foi uma cena legal de fazer, porque eu fiz no primeiro take. Que tem que ser no primeiro take, né? Pois é, não teve segundo take ali. E eu acho que ficou bem decente, enfim. Mas também foi um trabalho bem legal. Que bom. E de trabalhos que você estava dirigindo, que te tocou o trabalho do ator que você estava dirigindo, lembra de alguém? Hermes Baroli e Armando Tiraboschi. Aquele filme dos advogados. Esse. Uau! A tua direção é fantástica. Chamava-se Questão de Honra. Eu vi esse filme. O filme tinha sido dublado no Rio de Janeiro e aí o filme é da Colômbia. Ele foi redublado aqui em São Paulo. E eu me lembro que o Hermes, seu filho, não estava dublando. E aí eu liguei para você e falei, o Hermes pode dublar? Ele deve dublar. Chama ele sim. E ele fez um Tom Cruise sensacional. Você sabe que neste filme, quando eu comecei a ver, eu não reconhecia a voz do Hermes. Eu fui reconhecer depois. Me impressionou muito quando eu descobri que era você o diretor, porque neste filme não tem um figurante fora do lugar. A sua direção neste filme é esplêndida, é perfeita. Mas a turma era boa. O Tiraboschi dublando Jack Nicholson, aquele duelo que eles têm no final. Sim. Pô, sensacional. Realmente, aquele filme é incrível. Aquele filme é uma aula. O filme é bom. É citado entre os clássicos. Não, mas como dublagem, eu acho que é uma aula de dublagem. Acho que ele devia estar, assim, chamando a atenção de cada profissional de dublagem, precisa assistir isso. Para dizer a verdade, eu gostei. Não, tem que assistir, tem que ver esse trabalho. Eu gostei, acho que ficou bem bacana. Enfim, o filme era bom, né? O filme é muito bom. O filme era bom. Muito bom. Então, isso também ajuda, né? Aquele debate deles é incrível. No final do filme, eu acho sensacional. Eu achei muito engraçado, porque esse é um dos filmes que eu não reconheci o Hermes. E eu achei maravilhoso isso, né? Quando o ator... Quando o dublador some... Exatamente. Quando o trabalho se sobrepuja à voz. Né? E é isso... Essa é a função desse nosso papo, sabe? Mostrar que tem um trabalho por trás disso. Exatamente. E é isso que é marcante, é isso que fascina, é isso que faz a gente querer mais e mais e mais e mais. E eu tenho certeza que é isso que fascina você que está assistindo a gente. Eu adoro cinema. Eu sou um cinéfilo de carteirinha. Né? Eu acompanho muito, assisto muito. Não tanto o cinema europeu, mas o cinema americano, eu
acompanhei assim desde criança. Meus pais me levavam muito ao cinema, porque né, década de 50, a televisão estava engatinhando. Não tinha televisão entre 53, né? Pois é, a televisão estava engatinhando. Então, o que era? Ou você ia para o teatro ou você ia no cinema. Teatro, meus pais iam pouco. E cinema tinha um. Você virava a esquina, tinha um. Né? Todo bairro tinha um cinema. Ou mais até, ou mais de um. Então, a gente ia muito ao cinema depois que eu fiz 10 anos, né? Podia entrar nos filmes censurados até 10 anos, né? A censura era até 10, 14 e 18. E, enfim, aí eu comecei muito ao cinema e eu não sei por que este mundo de fantasia me contagiou. Você tem alguém na família ligado a artes? O meu pai era fotógrafo. Teu pai era fotógrafo. Então ele tinha uma questão do visual, sim, né? Ele enxergava as coisas, né? Ele ia no cinema e falava aquela imagem, tal, aquele conjunto de cores, né? Aquela plasticidade, né? Ele sabia. E eu me lembro que ele tinha uma sala, um quarto, quando a gente morava numa casa, em que ele tirava fotos, né? Ele fazia fotografia de natureza morta. E ele, às vezes, saía, no fim de semana, no domingo, ele ia tirar fotos em outros lugares. E eu me lembro de ele tirar uma foto, por exemplo, de um camarada passando sob as colunas de São Francisco, da Faculdade de São Francisco. E com o sol se projetando. Nossa. E a pessoa vindo. Uma outra que eu também acho... Isso instantâneo. Foto instantânea. Sim. Não era nada preparado. Sim. Paisagens. Era olho mesmo. Pois é. Olhar artístico. Uma vez ele foi para Santos e um navio entrando no porto com uma nuvem assim. Ele tirou aquela coisa, 5 horas da manhã, ou coisa que o valha. Ele tinha jeito. E era contador. Quer dizer, tinha outro lado que era matemática, que era números. E aí eu já não puxei. Porque eu somo 2 e 2 dá 3,5, 5, não dá 4. Mas eu descobri que 2 e 2 não dá 4 sempre mesmo. Isso é fato. Você é brilhante até nisso. E esse material do teu pai, onde está? Algumas fotos estão com a minha filha. Ela colocou onde ela trabalha, ela é médica, né? É psiquiatra. E outras estão em casa e algumas estão guardadas. Poxa vida, precisava mostrar isso, né? Fazer uma exposição. Não, mas não tem tanto assim. Não tem tanto assim. Deu uma meia dúzia que sobrou daquele tempo. Que pena, né? Pois que a gente perde coisas, né? Pois é. Que pena. Porque devia ser um trabalho realmente... Minha mãe me disse uma vez que ele tirou uma foto de mim, criança, sei lá, 10 anos, depois que vale, 10, 12 anos. E essa foto diz que correu vários países. Olha. Ele era sócio do Fotocine Clube Bandeirante. E ele saía com os amigos. E você não tem esta foto? Tenho. Ah, bom. Tenho. Cadê? Não trouxe por quê? Não sabia que ia chegar nesse ponto. Não trouxe por quê? Não sabia que ia chegar nesse assim? ponto. Mas não, era só... Você tem foto de material, de pessoal, de gravações, de colegas, vocês gravando? Não. Tem esse tipo de material? Não. A gente nunca isso. Nunca pensei nisso. Eu também tenho esse vício muito ruim. Pois é, não passa pela cabeça. Não sei por eu quê. vivo muito momento. O que eu estou vivendo é lindo, as pessoas são incríveis, mas eu esqueço de guardar esse momento com uma máquina, porque eu guardo aqui dentro, né? Os momentos, as pessoas. E às vezes eu queria uma foto. O Parisão, por exemplo, eu queria tanto ter tido tirado uma foto com ele. Você sabe que você agora me lembrou de uma coisa. Eu vi a televisão nascer no Brasil, né? Sim, nós vimos. TV Tupi, 1953, né? foi? Acho que foi. 53? Acho que é. E eu me lembro, hoje o pessoal deve estar acostumado com a televisão 24 horas por dia. Mas quando a TV Tupi entrou no ar, ela entrava no ar às 6 da tarde e saía às 11h30 da noite. E chuviscava.
Isso eu não me lembro. De Não. chuviscar eu não lembro. Você lembra daquele... Tá na hora de De dormir, dormir, não não espere espere mamãe mamãe mandar. mandar. Era às 6 horas da tarde, que era para as crianças saírem da sala. Então entrava um bonequinho na TV, né? Exatamente. Um bom sonho para você. E um alegre despertar. Viu? Tá vendo? Era assim. Aí começava a programação adulta. Não é? Exatamente, exatamente. Naquele tempo você tinha um pouco mais de juízo. Não, também tinha menos gente no mundo, né? verdade. Não era tão complicado, né? Era menos complicado. Mas é que hoje a pobre da criança é obrigada a ficar pendurada ali vendo. Não, se fosse só ali era fácil, né? É, O diabo é você ver a bichinha com o celular na mão, né? este é o grande problema nosso, né? Porque este bichinho, agora, se você não tiver, Você não consegue mais fazer você nada. não vive, Né? você não vive. É uma coisa. Imagina um dia você não ter, acordar e o seu celular ter. O que você faz? Você não sabe nem pedir socorro para você, porque Exatamente. você não sabe. Você não tem para quem entrar Porque antigamente a gente sabia o telefone de todo mundo de cor. É. Né? Telefone, aniversário, eu era uma agenda ambulante, eu não esquecia o nome de ninguém, o telefone. Hoje eu não sei o meu. Ele mudou de uma forma tal que a gente está dependente Pois é. disso. E Quando o que eu acho que é um problema, né? É um problema muito É sério. um problema sério. Com certeza. E mais ainda para a nova geração que está sendo atingida por esses raios eletromagnéticos de uma forma que a gente não sabe quais são as consequências. Exatamente. Mas quando a gente, lá atrás, você pegou a época em que o estúdio ligava para a gente para escalar, não era? Isso. E como é que era que eles te ligavam? Não, eu me lembro de ligar para a IC É verdade. para saber se tinha escala para o dia Eu tenho o seguinte. telefone da IC na minha cabeça até hoje, 6260. Ai, deu branco. Bom, Ai, ai, meu Deus, como é que era? Não faz uma... Isso é uma sacanagem. Eu parar com... mas eu acredito. Nós acreditamos, nós sim, acreditamos. Ai, que bom, vocês são ótimos. Muito obrigada. Sinto emocionada. Eu me lembro de ligar para IC. Que tinha que ligar entre 11 e 11h30 e entre 5 horas da tarde a pegar a escala da manhã. Exatamente. E se tivesse ocupado o telefone, como você fazia? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que tinha que ligar de novo, né? Não tinha outro jeito. Porque todo mundo tinha que ligar Ligar naquele horário. para o mesmo telefone. Só Exatamente. tinha um Só tinha número. um, não tinha outro. Tinha outro. Só tinha um número. Mas estava certo. Pelo menos eu não me lembro de ter perdido escala. Pois é, muita gente perdeu. É Com mesmo? certeza. Bom, não É porque sei. você devia ser o primeiro. Você era sortudo, hein? Mas não sei. Enfim, mas de qualquer maneira... É porque também você não tinha muita concorrência com essa voz, né, querido? Me poupe, né? Não, mas aí eu ainda estava engatinhando no negócio, né? Isso demorou um tempo. Pois é. Aí a gente evoluiu, né? Depois de ligar para eles, a gente conseguiu passar para o BIP, né? Sim, exatamente. Eu tive um. Eu também tive um BIP. É. Tive um BIP, tive um Ondafone. Ondafone eu não tive. Era aquele laranjinha, Não, esse eu não tive. que o pessoal da Alamo todo tinha, lembra? Mas esse aí eu não tive, não. Eu tive o bipzinho. E aí ficava mais fácil. E aí veio o celular, Bem depois. que era aquele tijolo, né? Não era? O grandão, né? Todo desajeitado. Pesado. Enfim, as coisas... Mas isso facilitava muito. Sim. Como era você dos seus horários? Porque você tinha horário de rádio. E como é que você conseguia atender todos os estúdios? Olha, eu me lembro de uma época em que, quando eu estava na Bandeirantes, e eu tinha que entrar... Quando eu fui trabalhar no departamento de cinema com a Mauri, eu tinha que trabalhar 8 horas por dia. Mas como eu já trabalhava na Rádio Cultura até 2 horas da manhã, aí o Amauri falou, você vem mais tarde. Então eu trabalhava das 11 da manhã até as 8 na Bandeirantes. E depois às 8h30, acredite se quiser, eu saía do Morumbi e chegava
na Rádio Cultura, perto da Marginal Tietê. Na Barra Funda. 25 minutos. Isso... Você era um... Não precisava correr, dava certo. Dava certo. E das 8h30 até 1h30 eu ficava na Cultura. Então, sabe como é que você dublava? Quando, onde, como? Das 8h30 até as 10 da manhã. É assim, gente. Tá pensando que é fácil? Pensando que ser Hélio Vaccari é fácil? Não, bem, é assim que se faz, viu? 24 horas em dia, no ar. Dormia assim, tranquilamente no estúdio, não, nem dava um jeito. Se tinha um espaço, era ali mesmo, não tinha jeito. Mas quando você começou a dirigir, por exemplo? Não, aí isso já foi diferente, porque aí eu já não estava mais na Bandeirantes, né? Aí eu já tinha saído. Porque eu saí da Bandeirantes em 83. Eu comecei a dirigir em 85, mais ou menos, por aí. Aí eu ficava 8 horas. Você chegou aí para o Rio de Janeiro, não? Não. Não. Você trabalhou só em São Paulo? Só em São Paulo. Em quantas casas de São Paulo? É capaz de dizer? Essas 3 que eu citei. Lá atrás. Lá atrás. Depois, essas 3 que eram BKS, AIC, Cinecastro e SC. Odil. Odil, é. Depois veio a BKS. Que é a continuação da IC. Da IC. O Passarinho abriu a SC Produções. Que depois virou Megasom. Depois virou Megasom. E que mais? Eu andei na Marshmallow. No seu estúdio. Também. Enfim, onde mais que foi? É que eu esqueço que o meu estúdio tem 20 anos. Eu acho que ele é muito recente. Não é, não. E, enfim, eu não me lembro mais onde. Meu Deus. Marshmallow. Clone. Exatamente. Puxa vida. Precisa puxar. Master Sound. Na Liberdade. Isso. E Zankovski? Muito pouco. Você trabalhou pouco no Zankovski? Fazia pouco cinema? Porque lá era basicamente cinema. Sim, mas muito pouco. 2 ou 3 filmes, né? Não foi mais do que isso. Nossa, eu trabalhei bastante lá. A Odil fazia muito filme nacional, né? Porque naquela época havia um problema com a captação do som no cinema brasileiro. Então os filmes brasileiros eram dublados. Todos dublados. E a Odil era campeã nisso, né? O Zankovski tinha uma produção enorme. E era ótimo, porque era cinema, a gente ganhava um pouquinho mais, né? Sim. Todo mundo. Mas lá foi muito pouco. Enfim. É isso. Pois é, né? Muitas casas, muitas histórias. Tem alguém de que você sente uma saudade grande quando se lembra desse... Puxa, esse profissional marcou minha vida. Esta pessoa fez história aqui dentro. Olha, teve muitos. Todos esses que eu citei para você. Alguém especial. Todos esses que eu citei para você são importantes. Sim. Foram todos mentores. Né? A começar pelo Campanelli, depois pelo Romeu, depois pelo pessoal da IC, Zé Soares, Ézio, Drauzio, João Ângelo, Nelson Batista, Chico Borges. Chico Borges, grande figura. Puxa, bota figura nisso. Voz de Deus, né? Bota figura nisso. Voz linda. E a gente tinha uma voz mais parecida, viu? Não era tão diferente assim, não. Uma voz lindíssima. A gente tinha uma voz parecida. E quem mais? Depois, já na BKS, a Neide Pavani foi uma pessoa muito importante. A Neuza, que eu te falei que provavelmente me deu os meus melhores personagens. A Denise Simoneto, que eu considero a voz mais linda que eu já ouvi na dublagem. É verdade, é uma voz muito bonita. Ela aqui em São Paulo e a Sumara no Rio. Sumara Luiz. São as duas vozes mais lindas que eu vi. A voz da Sumara é realmente... E ela também foi uma pessoa que deu toques. O Vigiane, com o perfeccionismo dele, que também... O Vigianésimo... Me colocou em coisas bem legais. Não, você aprendeu um pouco do Vigianésimo dele, né? Você também, quando diretor, você também tem um... eu sei. Você também é exigente nessas coisas. Quando eu dirigia, e o Jorge era o coordenador do estúdio,
pessoal saía do estúdio e ia reclamar com ele. Não dá para aguentar. E aí o Jorge virava para mim e dizia, continua assim, tá? Nossa, era maravilhoso trabalhar com você. Enfim, tem história, né? Você trabalhou com a Sumara? Você citou a Sumara? Não, você não chegou trabalhei. a trabalhar com ela? Não. Não. Só falei com ela por telefone um par de vezes. E este mercado de dublagem, que olhar você tem para ele hoje? Como você vê esse processo? Você vem de uma história, dublava assim todo mundo junto, havia uma resposta de público. O que você percebe deste mercado de dublagem? Ele ainda tem espaço? Você sabe que eu sinto falta do convívio. Porque hoje, com a remota, você não encontra mais ninguém. E aí você não troca informações. E é tão bom isso. Né? Porque, veja você, a Gessi Fonseca, que você conheceu, era uma lady. Figura linda. Você sabia que ela sabia fazer voz de papagaio? Não. E muito bem. E muito bem. Sério? Então essas coisas, esse talento das pessoas, você só fica sabendo se tiver você conversar com elas. Exatamente. E com a remota você não fala mais ninguém. É verdade, é verdade. Então você fica meio fora. verdade. Então esse convívio com as pessoas... De conhecer o talento, né? O que esse profissional é capaz de fazer, Não, além dele. E assim que você, trocando informações, que você consegue evoluir também. E que você pode fazer um bom filme, uma escala de um filme com qualidade, né? Pois é. Usando a versatilidade das vozes que Exatamente, você tem por você perto. passa... Porque senão fica tudo igual, né? Fica tudo homogêneo, as mesmas coisas. Todo mundo imitando um, imitando o outro. O Ezio Ramos me ensinou uma coisa muito interessante quando ele dirigia, que era o fato de você colocar vozes para encaixar. Sabe, para não ficar esse negócio de tudo igual. Tudo igual, né? Parece que todas as mulheres têm o mesmo timbre. Pois é. Todo mundo voz bonita. Gente, dublagem não é lugar de voz bonita. Pois é. É lugar de ator, de talento. Se permita fazer isso. E o Ezio me ensinou isso, né? A tentar, toda vez que possível, né? Fazer um jogo de vozes. Para você ter um ritmo, né? um balanço ali, né? Claro. Para ficar uma coisa agradável para o ouvido. Porque a dublagem o que é? É sensorial, né? Você tem Lógico. Se você está assistindo, você tem que ter um ritmo. E essa voz, além disso, quer dizer, além dessa diversidade de vozes que você tem, quer dizer, como enquadrar cada uma dessas vozes naquele rosto, né? Porque você não pode observar só a voz. Você tem que observar a interpretação da pessoa, o ritmo. Porque o ator, ele muda as características. Exato. Muda. Ele não é o mesmo aqui e ali, os grandes atores. Mesmo que seja o mesmo ator que está fazendo vários personagens, cada um daqueles personagens tem uma característica. Exatamente. Eu me lembro de um filme com Alec Guinness, que era um ator inglês. Ele fez 6 papéis num filme. Um diferente do outro. Inclusive, um era uma mulher. Não. Eu não me lembro o nome do filme, é um filme antigo. E você viu esse filme dublado ou não? Há muito tempo. Não sabe quem fez? Não. Foi feito no Rio, eu me lembro que era do Rio. Mas não sei quem fez, não tenho assim mas foi o trabalho do ator fazendo cada um. Tem um filme do Laurence Olivier, Maratona da Morte. Trabalhei ele, o Dustin Hoffman. E tem uma cena no filme em que ele tortura o Dustin Hoffman numa cadeira de barbeiro. Ele põe o Dustin Hoffman numa cadeira de barbeiro e tortura ele ali. E ele diz uma frase: "Is it safe?" É seguro? Várias vezes, não me lembro quantas. Cada vez com uma inflexão diferente. Você me lembra o Procopio Ferreira. Diz que ele falava a palavra não de 200 maneiras diferentes. Né? Ele era brilhante. Eu não mereço. Ele tinha uma frase que ele costumava brincar com ela: eu não mereço isso, mereço. Eu não mereço isso. E aí ele ia, cara, era um show assistir. Só ele dizer: eu não mereço isso, mereço.
Só isso, cara. Era fantástico. Hoje a gente tem um grande desafio, as pessoas têm um desafio na leitura, que dirá na interpretação do texto e que dirá no transformar isso num trabalho. Esse é um grande desafio. Você encontrou atores que tinham dificuldade de leitura? Que eu me lembre, não. Não. Que eu me lembre, não. Que o pessoal, quando chegava, mesmo que fossem novatos. Os novatos, o problema de a gente ser novo é que a gente fica nervoso, Sim, né? Fica... não estou falando do nervosismo, de entender um texto no primeiro olhar. O pessoal mais jovem, é claro que começa, né? Tem uma certa dificuldade, mas é normal, né? Você não Você pode... tem dirigido há pouco tempo? Não, desde 2014. Ah, então faz tempo que você não pega a gente. 2014. Uhum. E eu... Porque não tem mais leitura na escola, não é um problema do ator. As escolas não fazem mais leitura. Então é um processo de educação mesmo, né? De ler em voz alta, de entender o texto. Bom, eu já não acompanho, né? Porque os meus estão já bem crescidinhos, bem crescidinhos, mas quem acompanha isso são meus filhos, né? Com meus netos aí, minhas netas, aliás, que são 3 meninas. Mas fora isso, esse contato eu não tenho mais. E quando você assiste um filme dublado, como você vê isso? Como você vê a dublagem hoje do que está sendo feito? A gente sempre é crítico, né? Eu acho ótimo ser crítico. A gente sempre é crítico porque você... A tua crítica é em relação à escalação, quer dizer, aquela voz não combina com esse rosto? Ah, depende. É em relação às interpretações? Depende. Tem coisas muito bem feitas, porque tem gente de muito talento nessa turma nova aí. Tem. É verdade. Eu digo turma nova verdade, porque eu já estou... Não, é verdade. Já tem turma nova velha. Pois é. Mas o pessoal que está chegando aí também tem gente com talento. Agora, de vez em quando você vê trabalhos que deixam a desejar. Isso nada é perfeito na vida, né? O telefone da BKS era 624095. Viu? Eu sabia que ele ia vir. Sensacional, era mesmo, agora me lembrei. Mas, enfim, você tem sempre gente nova aparecendo e gente com talento também. Tem muita gente boa, Tem muita gente boa. Tem muito bom ator chegando. E com essa exigência, inclusive, de ter pelo menos uma formação de teatro, fica mais fácil, né, fazer o trabalho. Mas tem que haver uma adaptação de qualquer maneira. Com certeza, tem que ter um aprendizado, é outra história. É outra conversa. Outra conversa. Você não cria nada, você repete. Exato. O que não é fácil. O que é o mais desafiante do nosso trabalho. Pois é. Porque você não pode fazer nem melhor nem pior do que está feito. Tem que fazer o que está lá, né? Exatamente, está na seja tela. o que for. Como é que você vê a IA neste momento? Você acha que ela pode mudar esse mercado? Você acha que ela pode interferir nisso? Porque está um movimento tão grande, um medo tão grande. Mas você acha que é um medo apenas do novo? É um medo real? Como você vê isso? Eu acho que é real. Eu acho que pode sim. Eu já vi, inclusive, não dublagem, mas eu vi narração já feita com IA. Sim, narração, acredito. No YouTube eu já vi. Sim. Então, esse é eu tive uma experiência... Mas no trabalho de interpretação de ator, você acha que é possível? No IA, hoje? É? Não, o IA é linear. É linear. Não tem... Mas é um perigo porque, assim, teve um camarada que mora na Flórida e ele tem uma agência de publicidade. Ele me ligou para fazer um trabalho para ele. E eu fiz um orçamento. Olha, eu quero ganhar tanto, vou trabalhar assim, quero ganhar tanto. Ele virou para mim e falou, eu só posso te pagar 10%. Porque tem a IA que faz por esse preço. Nossa. Aí, ferrou. Não fiz. Claro. Com certeza.
Então ela pode interferir, sim. Mas assim, em termos de narração, em termos de audiolivro, Não, talvez. eu acho que ela pode entrar em tudo quanto é canto. Mas você acha que o público aceita isso? Eu acho que o público de hoje está acostumado com tecnologia. E este é um perigo, porque ele não vai ligar se é ser humano ou não. Você acha que a interpretação não faz diferença para esse público que está aí? Perdemos a emoção, é isso que você está querendo dizer? Eu tenho, infelizmente, torço para que isso não aconteça. Lógico que eu quero preservar o nosso E espaço. como você acha que a gente pode brigar, então, contra isso? Você acha que é possível? É preciso ter uma regulamentação, que é para isso que se está lutando. Sim, mas para ter essa regulamentação precisa que o Congresso acredite na necessidade disso. E como É complicado. existe o fator financeiro, econômico por trás disso, dos grandes setores que Sim. bancam, Sim, evidente. é evidente que o nosso lobby não chega tanto, né? Mas tem que se tentar, e é o que o pessoal está tentando. Com certeza. É o que o pessoal está tentando. Mas você acha que a gente consegue furar essa barreira econômica? Isso é uma boa pergunta. Torço para isso. Torço muito para isso. Eu torço pelo ser humano, né? Porque é fundamental. Acho que o artista não pode ser perdido por causa de uma IA. Ela jamais terá o mesmo sentimento, a mesma emoção que você coloca na tua voz quando você diz um texto de uma tua. Como você percebe isso? Você acha que a IA consegue pegar essa tua emoção? Não, atualmente não. Não sei futuramente o que pode acontecer. Não sei futuramente o que pode acontecer. Esse é um grande perigo, porque não está ameaçando só a gente. Não. Está ameaçando todo mundo. Não, eu acho que nós somos o menor pedaço dessa história toda. Não, eu acho que está ameaçando todo mundo. Médicos, advogados. Sim, porque, sim. sabe, sim. não tem jeito. É verdade. Eu luto, eu espero que o ser humano sobreviva, porque eu acredito muito no homem, acredito muito no ser humano. Aliás, eu sou apaixonada pelas pessoas. É por isso que eu mantenho este programa, para falar das pessoas, com as pessoas, sobre as pessoas. E eu quero aproveitar para te agradecer muito. Mas quem agradece sou eu, porque muito. foi um papo maravilhoso, Foi meu muito bem. bom ter você aqui. Contar, foi muito bom. Tenho contar certeza todas que essas vocês histórias. adoraram ouvir essas histórias todas. Eu espero que sim. Você tem alguma coisa para dizer para as pessoas que estão nos assistindo? Fala ali para eles. Olha, gente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: vivam hoje o que vocês puderem viver, porque o dia de amanhã a gente nunca sabe, nunca se sabe, a gente nunca sabe o que acontece no minuto seguinte. Então, pode ser um padrão, pode ser um clichê, mas vivam o dia de hoje com muita vontade, com muita fé, enfim, aproveitem, porque é a única coisa que a gente pode fazer. É o que eu costumo dizer, realize o seu sonho agora. Agora é o momento. E não desista dele. E nunca desista dele. Exatamente. Muito obrigada, viu? Quem agradece muito sou eu, obrigada, querida Quem gente. agradece sou Muito eu, meu bem. obrigada a vocês. E até a próxima.